Boa tarde, colegas. O meu nome é Andreia Magalhães e estou aqui a representar a equipa Protão para o 7º ano. A equipa que elaborou este projeto é constituída por 3 elementos: Noémia Maciel, Ana Rita Mota e eu. Este webinar vamos falar sobre a internet das coisas e a utilização de sensores para medir a qualidade da água. Em tempos normais seria presencial, mas dado o momento de pandemia que atravessamos, não quisemos deixar de fazer e escolhemos este formato, de forma a partilhar um projeto que poderá ser utilizado no âmbito da disciplina ou até mesmo de forma interdisciplinar. Assim sendo, a internet das coisas não é mais do que ligar objetos à internet e deles obter dados que permitem posteriormente, na sala de aula, trabalhar esses dados e analisá-los. Ou seja, o aluno e o professor, claro, podem monitorizar o meio ambiente e deles obter dados para trabalhar em sala de aula. E nós sabemos que os alunos valorizam muito a utilização de dados reais, mas ainda valorizam mais quando esses dados reais são recolhidos por eles. Assim, a internet das coisas vem-nos trazer uma mais-valia para o trabalho em projeto e não só, dentro da sala de aula. E desta forma, permite-nos então criar ambientes dinâmicos que contribuem para o enriquecimento da aprendizagem. São vários os investigadores que reconhecem na internet das coisas uma mais-valia, que enriquece o ensino baseado em experiências, que favorece o aparecimento de novas formas de aprendizagem, permite aplicar o processo de aprendizagem mais de acordo com o novo ambiente social e às necessidades de cada aluno, origina novas oportunidades de motivação com o objetivo de melhorar o processo de aprendizagem. Mas na física e química, em específico, também traz vantagens, visto que permite criar ambientes ricos em tecnologia, que são um potencial de motivação para os estudantes, ao ativarem múltiplos sentidos e desenvolverem o saber técnico e científico. E desta forma, trata-se de uma resposta atual, com novos recursos, para uma perspectiva pedagógica consolidada. Assim sendo, a internet das coisas permite-nos também, no desenvolvimento e no decorrer da aula e no desenvolvimento de projetos, permite-nos atingir as aprendizagens essenciais. Por exemplo, na constituição do mundo material, quando nos pedem para concluir se os materiais são recursos limitados e se é necessário usá-los bem, nas substâncias e misturas, para distinguir uma solução, um soluto, o solvente, a diluição, caracterizar qualitativamente e quantitativamente uma solução, e nas propriedades físicas e químicas dos materiais, para justificar, a partir de informação selecionada, a importância das propriedades físicas e químicas. Ou seja, estes foram os tópicos escolhidos dentro das aprendizagens essenciais dos alunos de 7º ano, que nós pretendemos, digamos assim, utilizar a internet das coisas para dar resposta e ajudar os alunos na aquisição destas aprendizagens essenciais. Contudo, a internet das coisas pode-nos ainda ajudar na obtenção de algumas competências que vão ao encontro do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Como pensar de um modo mais abrangente, desenvolver novas ideias e soluções de forma imaginativa e inovadora, manipular e manusear materiais e instrumentos para controlar, utilizar e transformar, imaginar e criar novos produtos, executar operações técnicas e adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais. Portanto, com a utilização destes dispositivos, nós podemos dar resposta a um conjunto de aprendizagens essenciais e, com isso, também desenvolver algumas competências que vão ao encontro do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Assim sendo, para
tendo em conta os tópicos escolhidos, o sensor que elegemos, ou o projeto que propomos para atingir estes objetivos, foi o sensor de sólidos totais dissolvidos. É um sensor que mede em parte por milhão, é o miligramas por litro, a quantidade de sólidos solúveis dissolvidos em água. A aquisição deste sensor é simples e o próprio fornecedor já nos dá a indicação dos intervalos em que temos determinada água com determinadas características, ou seja, se a água é mole, mais branda, de média dureza, dura ou muito dura. E esta informação que vos apresento seria também muito útil que fosse pesquisada pelos alunos. E se o trabalho for do âmbito disciplinar ou mesmo de forma interdisciplinar, temos aqui a pesquisa, a análise da informação selecionada e também o inglês, digamos assim, poderia dar aqui uma ajuda no trabalho dos alunos. Assim, esta informação é-nos útil para posteriormente desenvolvermos e desenvolvermmos o código, vou avançando um pouquinho para o nosso sensor, programar este sensor. Este é um sensor de sólidos totais dissolvidos que na realidade ele mede a condutividade. Ou seja, como sabemos, os íons carregados positivamente movem-se em direção do elétrodo de carga negativa, os íons carregados negativamente movem-se em direção do elétrodo de carga positiva. E deste movimento de íons gera corrente e o medidor monitoriza a quantidade de corrente que passa entre os elétrodos, medindo desta forma a quantidade de íons na solução. Assim sendo, se ele mede a condutividade, qual é a vantagem da utilização deste equipamento? As escolas, algumas, têm medidores de condutividade, que muitas vezes, mesmo até com a falta de uso, vão-se estragando. E muitas vezes também se torna difícil a aquisição de novos equipamentos, são mais dispendiosos. Esta é uma proposta que nos pode ajudar nesse processo, porque estamos a utilizar equipamento mais barato, que é mais simples para as escolas adquirirem e permite ainda mais que o aluno, para além de receber o dado e depois trabalhá-lo, ele fica a perceber como é que esses dados são medidos e como é que esses dados lhes chegaram, para além de depois, posteriormente, poder trabalhar os mesmos de acordo com o projeto, com o objetivo em estudo. Portanto, e também este é o tipo de equipamento que é de utilização, digamos, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de código, de programação, pode desenvolver estes projetos. Vamos mais à frente verificar como e como programar. Assim sendo, este sensor, ele utiliza os seus dados em partes por milhão, mas isto nos Estados Unidos. Noutros países utilizam o milisímeros por segundo. Desculpem, milisímeros por centímetro. O problema é que esta conversão não é padronizada e nós utilizamos, digamos assim, a conversão europeia que nos diz que 1 milisímeros por centímetro corresponde a 640 partes por milhão. Assim, para desenvolver este projeto, nós vamos utilizar este material que vos apresento. Um computador, está disponível nas escolas, em todas as salas de aula, uma placa de Arduino, que é de aquisição fácil, relativamente barata, e que após a aquisição deste mesmo equipamento vai nos permitir realizar inúmeros projetos que sejam possível para a aquisição de algumas competências. Portanto, estamos depois livres para desenvolver inúmeros projetos. Os jumpers, os fios de ligação,
que apenas são de menores dimensões, e o sensor, que é aqui, digamos assim, o equipamento específico para este projeto. Tendo todo este equipamento, agora a primeira coisa a fazer é instalar no computador a aplicação do Arduino. De uma forma muito fácil, basta irmos à página do Arduino, no separador de software fazer download do programa, que pode ser de acordo com o computador que tiverem, normalmente o Windows, pode ser o Linux ou o Macintosh, descarregam a aplicação para o computador e posteriormente fazem a instalação. Após a instalação feita no computador, aparece no ambiente de trabalho a aplicação do Arduino. Ao abrirem essa aplicação, aparece-vos algo com uma imagem que se encontra aqui e que nos permite verificar que ali na zona do meio, onde diz void setup, void loop, é a parte a zona da aplicação onde vamos escrever o código. Vamos já ver essa parte, mas na parte superior temos ali um vistinho que me permite, depois de fazer toda a escrita do código, ou seja, da informação que eu vou dar ao Arduino para ele saber o que fazer, e portanto aquela faz uma verificação do código, permite-me saber se eu tive ali algum engano. Depois a setinha é uma seta de envio, enviamos a informação que está no computador para o Arduino, e este poderá até funcionar autonomamente. Depois, para abrir um novo, guardar, mas importante é o outro botãozinho que está do lado oposto, que nos permite visualizar os dados. Né? Portanto, temos aqui a apresentação da aplicação no computador. Precisamos do Arduino, a nossa interface que comunica entre o sensor e o computador. O Arduino tem ali a ligação ao computador por uma porta USB, tem um botão de reiniciar, tem ali outra ligação à energia. Quando nós queremos que o Arduino ou o nosso sensor funcione independente do computador, podemos ligar uma bateria, uma pilha, e portanto ele funciona independente do computador, claro que após ele receber o código para saber o que fazer. Temos ali os pinos de alimentação, 3 volts, 5 volts e um ground. Temos entradas para pinos analógicos, o A0, A1, A2, é importante sabermos em que porta é que estamos a colocar o nosso sensor. E do outro lado temos pinos digitais. Quando nós adquirimos o sensor, o fornecedor já nos dá a informação se trata de um sensor digital ou analógico. Portanto, nós temos toda essa ajuda que vai facilitando na construção deste projeto. Já conhecemos a plataforma, digamos assim, a interface, o Arduino, já conhecemos a aplicação no computador, então permite-nos agora fazer o nosso esquema de montagem, que eu no final vou mostrar todo o equipamento que aqui tenho e a ver o sensor a funcionar. Mas temos então aqui a placa do Arduino ligado ao sensor. Reparem que o sensor tem uma interface, ele próprio, portanto, quando o adquirimos, ele já vem, vou só mostrando, se calhar, para irem acompanhando. Eu tenho aqui o sensor, a interface, que já vem assim quando adquirimos o sensor, e ele está ligado ao Arduino, né? E o cabo a ligar ao computador. No Arduino, nós temos então aqui, ele tem 3 cores, o vermelho a ligar ao 5 volts, o preto a ligar ao ground, e este fio azul é o fio do sinal, é aquele que me vai enviar os dados, que neste caso o sensor é analógico, coloquei-o deste lado, e
ele está ligado à porta A1. Foi a porta que eu escolhi para ligar este sensor. Isto tal e qual como está no esquema de montagem que foi apresentado. E então agora, posteriormente a termos este esquema de montagem efetuado, vamos, digamos que, dizer ao Arduino o que é que ele tem para fazer. Para isso, precisamos de escrever o código para ele saber o que fazer. Informo apenas que, vamos já ver mais à frente como é que ele se faz, e vou-vos mostrar, e ele a funcionar. Aqui, digo-vos apenas que os fornecedores já nos ajudam com uma parte do código, ou seja, com aquilo que é mais básico para colocarmos o sensor a funcionar. Nós temos às vezes que dar algum jeito de informação que nós queremos, que nos é útil para recolher, que vai ser diferente do projeto que eu quero desenvolver, para o projeto que cada um poderá querer desenvolver. Portanto, são pequenas coisas específicas, mas a base do código para o funcionar, ela já é disponibilizada. E isto porque, mais uma vez digo, é um equipamento de utilização simples que, quando foi construído, foi exatamente para facilitar e permitir a quem gosta de desenvolver estes pequenos projetos, desenvolvê-los de uma forma fácil, intuitiva e para quem não domina na totalidade a programação. Portanto, é exatamente esse foco que queremos mostrar, para que os alunos também comecem a dominar esta linguagem. Portanto, é de utilização acessível. Assim sendo, depois de termos o código, enviamos, como vos disse, pela setinha para o Arduino e, se estiver tudo bem com o código, naquela rodinha a vermelho que me indica o botão que me permite abrir uma janela e que me mostra os dados que o sensor está a recolher. E esta apresentação de dados vai depender da forma como nós dizemos ao Arduino que queremos recolher. Portanto, é específica daquilo que cada um pede, apesar de ele ler de uma forma rápida o objetivo que ele tem, não é? Portanto, ler em partes por milhão ou miligramas por litro. Agora, a forma como apresenta vai depender das indicações que nós lhe damos. Chamo a atenção para aquele retângulozinho em baixo que tem a ver com a velocidade de transmissão de dados, que muitas vezes aparecem-nos alguns caracteres, nós não sabemos a que se refere, e é só fazer ali a alteração da velocidade de transmissão, que neste caso foi esta que foi dada a indicação no código que queríamos esta taxa de velocidade de transmissão de dados. Temos então aqui o nosso projeto. Estaria pronto para podermos desenvolver com os alunos, obter dados em tempo real, temos um computador e em contínuo recolher dados de uma experiência, saímos com o Arduino para uma aula de campo e fazermos leituras de água, por exemplo, de um rio, do mar, de um lago, e recolher esses valores. Podemos, com ele, se tivermos um lago na escola, verificar qual é a variação durante o primeiro período de aulas, durante um ano, ver quais são os valores no inverno ou no verão. Isto vai agora depender da utilização, dos objetivos de cada um e da imaginação, de acordo com o que pretendem obter e o projeto que pretendem desenvolver. Não é? Portanto, dá uma liberdade, cada grupo até pode fazer o mesmo trabalho, mas envolver-se ou focar-se em aspectos diferentes. Para além desta velocidade de transmissão, às vezes é preciso, porque mudamos de computador e ele dá-nos uma indicação, porque até nisto o Arduino
é intuitivo, porque vai-nos dando algumas indicações do que temos a ajustar. E uma delas tem a ver com o tipo de Arduino. Existem muitas placas de Arduino. A que eu escolhi é a Arduino Uno. Portanto, uma das situações é verificar se está escolhida a interface, o Arduino, que nós estamos a utilizar. Outra situação, prende-se com a porta. Às vezes mudamos de computador, o computador desligou-se por algum motivo, entramos numa porta USB, outras vezes noutra, e portanto ele vai-nos demonstrando que aquela porta não está a funcionar. É apenas meramente indicativo, é um ajuste que temos que fazer, somente ir às ferramentas e escolher a porta que ele nos está a indicar para a utilização do sensor. Ora, passando esta parte, digamos, de apresentação do sensor, das suas mais-valias, espero ter contribuído com algumas ideias que já estejam aí a borbulhar para desenvolver um projeto semelhante com os alunos. Passo agora a apresentar-vos para vermos o sensor a funcionar. Para isso vou só tirar aqui o PowerPoint e vou abrir a aplicação do Arduino. Ela já tem o código, portanto podemos ver aqui, portanto a primeira coisa a fazer é definir as nossas variáveis, portanto tenho que definir qual é o meu sensor, em que posição é que ele está, o que é que ele vai guardar, portanto eu só estou aqui a definir as minhas variáveis. Depois temos aqui o setup. Este código está dividido apenas em duas partes, em duas grandes partes. Uma delas é o setup e a outra o loop. E como eu disse há pouco, o Arduino aparece e nós conseguimos utilizá-lo porque ele é muito intuitivo. Nós conseguimos facilmente, sem a necessidade de grandes conhecimentos de programação, programar um sensor para desenvolver um projeto. Porquê? Porque a própria plataforma de Arduino já nos disponibiliza alguns códigos, alguns projetos para desenvolver e os próprios fornecedores dos equipamentos, neste caso do sensor, também já facilitam um código base. Claro que pode não ser aquele que nós queremos para desenvolver o projeto, temos que depois fazer pequenos ajustes, mas sabendo como é que se divide o código, já conseguimos ler esse mesmo código e fazer os ajustes de acordo com o pretendido. Portanto, ele tem dois passos grandes, que é o setup. Esta função define a entrada e saída de dados. Neste caso, é muito simples. Eu quero uma velocidade de transmissão, uma taxa de transmissão que coloquei aqui, que se escolhi deste valor. E quero que o meu sensor, que lhe chamei TDS Sensor Pin, é um input. Portanto, ele vai-me dar informação que eu vou depois recolher na plataforma do Arduino, e ele está ligado ao A1. Lembram-se que no esquema de montagem eu liguei o sinal ao analógico 1. Por isso é que é importante lembrarmos de que porta é que nós ligamos o sensor. Depois temos o loop. O que é o loop? É uma função que vai estar a ocorrer em ciclo, continuamente. O que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me ligue, neste caso, que ele ligue, ao funcionar o sensor, que me vá dando valores em contínuo e ele faz aqui a conversão de diferença de potencial, que é o que ele lê, em partes por milhão ou miligramas por litro. Esta conversão depende do sensor, logo é-nos facultada pelo fornecedor do mesmo, portanto, nós temos acesso a esta informação. Isto para perceberem que pode parecer muito confuso, mas ele é intuitivo
E depois de começarmos, já sabemos ler, já sabemos onde estão as nossas, algo que nós queremos mudar e, acima de tudo, a parte, o código base é-nos facultado. E depois temos aqui, ele lê a diferença de potencial, lê um valor, transforma então para partes por milhão, depois transforma para miligramas por litro, fui eu que lhe dei esta indicação, ou em milisímetros por centímetro, e ele vai ver em que o valor que leu, em que intervalo é que se situa. Se entre os 0 e os 50, se entre aqui os maior que 170, menor que 420, lendo em que o valor que leu, onde é que se situa, ele vai-me apresentar o valor e a sua unidade. E eu fico a saber daquela água quais são o valor que o sensor está a ler. Isto sempre com uma... ele vai apresentando sempre estes valores, sempre em contínuo, em tempo real. E eu defino de quanto em quanto tempo é que eu quero que ele faça essa leitura. Após ter estes dados, eu posso trabalhá-los mais uma vez como eu entender. Eu vou visualizar. Neste momento, mais uma vez, tenho o sensor ligado ao Arduino, este ligado pelo cabo USB ao computador, e vou colocar aqui, nesta chavenazinha, o meu sensor. Lembro só que, para não cair água na interface, porque o sensor é à prova d'água, mas apenas a parte do sensor especificamente, porque a interface que ele tem não pode cair água, não é? Porque senão estragávamos o sensor. E então eu vou ler os valores que ele está a obter, não é? Como há pouco vimos. Lembro que está aqui selecionado a velocidade de transmissão que eu defini no código e, neste momento, o sensor está a ler os sólidos totais dissolvidos na água que eu aqui tenho. Estes dados, depois, podemos trabalhar de muitas formas. Uma delas, nós podemos ver nesta caixinha, portanto, nesta janela, os valores, mas também podemos chegar aqui no plotter série e vermos, neste momento, ok, eu esqueci-me, também vemos que às vezes nos acontece, e como estão a ver, ele dá-nos logo informação do que é que aconteceu. Eu não fechei esta janela, portanto não me permitia ver o gráfico da leitura do sensor. Portanto, é uma forma de verificarmos os valores pelo gráfico que aqui apresentamos, quer pela caixa onde estão indicados todos os valores, mas podíamos ainda obter estes dados, levá-los para o Excel, através de uma aplicação que a Microsoft tem, para ligar estes dados ao Excel, e ele está a recolher dados em tempo real, e nós conseguimos ver todos esses dados, trabalhá-los, fazer gráficos, fazer a análise que acharmos adequada, de acordo com os objetivos do projeto, de acordo com os alunos que temos, de acordo com os interesses, muitas vezes até podemos ir um pouquinho mais além no momento de desenvolvimento do projeto. Portanto, neste caso, a internet das coisas vem-nos ajudar no desenvolvimento destes projetos interdisciplinares ou de âmbito disciplinar, de forma a atingirmos as aprendizagens essenciais e irmos ao encontro também do pretendido no perfil do aluno. E, desta forma, espero ter contribuído com esta partilha deste exemplo de projeto, que podem agora completar com outros sensores, com outras formas de interpretar, com outros dados que querem recolher ou de outra forma. Portanto, espero ter contribuído
para imaginarem algum projeto. Estarei disponível para ajudar no que acharem que é necessário. Certamente, posteriormente, chegará toda esta informação. Se tiverem curiosidade e quiserem desenvolver este projeto, eu posso enviar, só apenas por um envio do e-mail, e eu cedo o código que vos permitem desenvolver este mesmo projeto. Portanto, estou disponível, eu e o projeto Protam, para partilharmos esta informação e desenvolvermos este e muitos outros projetos. Muito obrigada e até à próxima.